fez meia maratonas, é mãe, empreendedora, esposa, faz imersão no gelo. É uma pessoa assim que eu tenho uma profunda gratidão, porque foi das primeiras empresas que acreditaram na La Termine, fizeram pedidos e começaram a vender, abraçaram a causa, fazem campanhas, né? E estão sempre com a gente, né, na La Termine aqui como parceiros. Então eu tenho uma grande satisfação em começar a nossa série de sucesso e começar com a Carol, a minha amiga e parceira na La Termine. Então vamos para a série dela, que é uma história muito bacana, muito motivadora de conhecer. As escolhas nos definem. Você é uma mulher que fez escolhas corajosas, empreender no cuidado com a saúde das pessoas, assumir múltiplos papéis com responsabilidade, conciliar a maternidade, casamento, esporte de alta performance e desenvolvimento humano. Cada escolha, cada renúncia e cada desafio moldaram quem você é. Então, no primeiro bloco, eu convidei a Joana, que é a minha parceira de negócios, amiga, na primeira instância, acho que amiga, depois parceira de negócios, companheira. Obrigada, amiga. Saímos juntas, uma mulher que eu admiro, batalhadora, empreendedora. E numa das primeiras vezes que eu conheci ela, eu cheguei a arrepender de lembrar. Eu adoro escutar histórias. Eu perguntei pra Joana, como que você veio parar aqui em Formosa, né? E aí, queria que a Joana se apresentasse um pouquinho antes da gente começar com o nosso bloco de perguntas. Primeiro, quero agradecer. Para mim é uma honra estar aqui, poder te responder e contribuir um pouquinho aqui com o teu novo quadro, né? E quem que é a Carol, né? Honra minha. Bom, acho que a Carol é uma... Chego me emociono, mas a Carol é uma mulher que passou por muita dor, mas a dor virou muito combustível para que eu pudesse estar onde eu estou hoje, né? Realizada com a família, realizada nos negócios e com metas muito altas ainda. Imagina. Sou uma mulher disciplinada e que busco muitos resultados. Muito, essa é a Carol que eu tenho visto mesmo. Intensa. Intensa. Então, a primeira pergunta, né, que é a Carol. Muito lindo. E quem é a Carol? Como que eu queria dizer que me veio aqui na cabeça? Quem é a Carol criança? Carol criança é uma menina sonhadora que jogou 10 anos de futebol. Era uma criança amiga, sempre amiga, e cheia de sonhos desde pequena. Muito sonhadora. Muito. Mineira, de Uberlândia. Começou a trabalhar aos 12 anos. 12, Carol? 12 anos de idade. Eu não sabia. Lavei cabelo aos sábados, jogava bola dia de semana, estudava e tive um salão com a minha mãe. Em Uberlândia? Em Uberlândia. Onde... Como chama sua mãe? Márcia. Onde empreender, na verdade, era para vencer a escassez, né? Aos 12 anos não é todo mundo que começa a trabalhar com essa idade. Isso no nosso meio é um pouco raro, né? Hoje quando eu olho para meus filhos, eu falo, gente, 12 anos acho que ainda é muito novo para começar a trabalhar. Carol cabeleireira, Carol depois esteticista, passei aí por venda de magnetizador de água, 31 anos, inclusive. Vocês lembram quando saiu o aparelho da Oi? Aí tinha um aparelho e tinha um chip que eles vendiam. O pai dela, Letícia, ela tem o pai dela, ele pegou aqueles colchões, eles eram muito empreendedor, a vida inteira. E Lelê
Diz que o pai dela pegou a ideia do colchão magnetizador, que aquilo fazia bem para a saúde, e pegou o mesmo método e transformou num aparelho que magnetiza a água. E ele criou essa empresa em 2004. 2005 eu vendi Silocimol, que é o aparelho que colocava dentro do filtro. E eu lembro que vendia 5 e ganhava 1. Então eu vendia para complementar. E detalhe, isso passou ao longo da minha vida, assim, e eu esqueci disso, porque foram muitas coisas mesmo. E aí, mas sempre muito com vendas, né? E o que eu entendi é que eu não saí do saúde e bem-estar até hoje, né? Eu vendo saúde e bem-estar até hoje. Então, desde a época do salão, com as partes de promoção, hoje nas farmácias, com suplementos. Então, eu estava em Brasília ano passado, na Febracis em específico, aí tinha uma garrafa, aí eu olhei assim, tava escrito Timol. Falei, uai, eu conheço isso aqui, gente. Aí eu perguntei pra moça, eu falei, não é possível que essa empresa ainda existe, né? Eu pensei, e porque eu nunca ouvi falar mais nada e tudo, aí perguntei à moça, ela, nossa, você conhece? Aí já queria me vender, né? Aí eu falei, como que funcionam as reuniões? Ela, hoje é online e tal. Aí eu até perguntei pra ela se parecia as reuniões de uma empresa que é bem famosa aí no Brasil e tudo. Ela, nossa, do mesmo jeito, é desse jeito. Você já foi? Eu falei, já. Depois eu vou te contar essa história. E passou, na mesma hora eu mandei mensagem pra minha amiga, falei, Lê, seu pai tá trabalhando ainda com a Timol? Porque eu acabei de ver uma garrafa ali, mas eu não sei se é o Silocimol, o aparelho, porque ele tá diferente, tava numa garrafa. E a moça já veio querendo me vender. Eu falei assim, tá ainda trabalhando? Ela falou, tá, amiga, mudou hoje. Eles estão em Brasília, tá em Uberlândia e tudo. Aí eu falei, tá. Cheguei em casa, eu falei, gente, eu tinha um aparelho desse. Porque minha avó usou até o último dia dela morrer. Porque quando eu cheguei lá, eu tinha achado e minha madrinha ficou com ele, o antigo ainda. E aí eu mandei pra ela, eu tenho um segundo lote do Silocimol. Tem em casa. Achei com garantia e tudo. Aí eu falei, caramba, eu já vendi até magnetizador de água, 31 anos, minha amiga, eu gosto demais da venda. Muito. Então, assim... Desde os 12 anos, porque cabeleireira vende, né? Você vende um serviço, você vende, né? E é interessante, porque assim, minha mãe trabalhava para uma cabeleireira. E aí eu comecei a lavar o cabelo para ganhar R$10 o sábado. Eu lavava cabelo o dia todo. E eu me achava super importante lá lavando esses cabelos. E aí eu comecei a fazer escova, aplicação de tinta. E minha mãe falou assim, essa menina tem jeito, vou abrir um salão. Aí minha mãe virou concorrente da ex-patroa dela. E ali a gente ficou por muitos anos. E eu sempre inventando alguma coisa para vender, de roupa, já vendi de tudo. Então, assim, eu falo que naquele período foi mais para vencer a escassez mesmo. Eu trabalhava para ajudar em casa, né? Então, lá em casa tinha que trabalhar cedo, todos nós, eu e meus irmãos, a gente começou cedo. Mas Vocês são quantos irmãos? Nós somos 5, mas por parte de pai, né? Da minha mãe somos só 2, um casal. Então todo mundo começou a trabalhar muito cedo. Depois eu rompi com a minha mãe, eu fui morar sozinha aos 18 anos. E ali eu permaneci na área da beleza mesmo, de estética e salão e tudo, por 14 anos. E quando eu vim para Formosa, que eu conheci meu marido, eu fiquei aqui cerca de 1 ano e 2 meses mais ou menos com a clínica, que na época eu trouxe. E você veio pra cá e montou uma clínica, né? Eu trouxe a minha clínica, né? De lá eu peguei minha casa, peguei a clínica e vim pra cá. E o Vinícius já tinha os projetos, né? Sempre muito empreendedor também, o Vinícius. É outra história muito fantástica, o Fusca. Que merece um quadro desse aqui também. Dos homens também. E aí a gente se acertando e tudo, e eu fui trabalhar com ele na farmácia. Então foi assim, pra mim, um ambiente novo, né? Mas como sempre, eu gosto dos desafios. E deu certo. Vai dar certo. Deu certo, né? Tá aí o resultado, que são as farmácias. Hoje a gente não é mais só as farmácias, nós somos um grupo, né? Vou dizer que é a base de todos. A base principal que precisa estar bem é a gente mesmo. Concordo. Porque a gente precisa estar muito bem, a gente precisa se cuidar para cuidar. Senão a gente não consegue. E aí há uma instabilidade no meio, né? Então não funciona dessa forma. Foi quando eu pensei também muito sobre
o trabalho, a Grazi, a maternidade, 3 meninos. Eu falei, não, peraí, como que eu vou estar bem para conseguir tentar fazer, né, o restante que eu preciso fazer? E aí foi na minha essência que eu pensei, não, agora eu tenho 3 crianças e um bebê, eu preciso ficar mais em casa. E gera culpa, né? Quando a gente começa a querer olhar pra gente, a mãe tem essa coisa de gerar culpa. Por que eu não faço, né? Nossa, por que eu vou fazer? Tô deixando meu filho. Ou porque... Gente, mas às vezes a gente tá lá, um caco, tentando estar em pé, né, pro filho, mas tem que ser o inverso. Mas até que a gente entende isso, leva um tempo, gente. Tem que estar bem. Leva um tempo, é muito trabalho de identidade, é muita parte emocional aí sendo trabalhada pra gente conseguir aí ir a fundo na identidade. Quando eu penso também nas tardes, assim, que eu deixo as crianças na escola, né, que eu falo, nossa, eu vou deixar eles aqui e vou ali pra uma massagem. Gente, precisa. Precisa. Preciso malhar, preciso ir pra uma massagem também, preciso trabalhar. E tem uma série de coisas, né? É um bem-estar ali para outro bem-estar aqui, e aí tudo dá certo no final. Eu tenho algo que eu penso com relação a isso, que é assim, por um período da minha vida eu achava que autoestima era a estética. Na minha visão era isso. Mas ao passar do tempo e assim, na busca dessa construção da identidade, eu não falo, não é nem que foi uma reconstrução, uma construção, porque daí a gente vai lá, busca a nossa essência e vem formatando a nossa identidade, né? Eu acredito que é uma âncora. Fazer uma unha é uma âncora, se maquiar é uma âncora, fazer um skincare é uma âncora, e eu não tô falando de grandes coisas, de ir no spa, alguma coisa assim, não. É âncora. Mas que ajuda na construção da autoestima, porque a autoestima, isso vem como âncora pra gente poder internalizar e mandar essa mensagem pro cérebro, né? De que tá tudo bem, que eu tô me cuidando, que eu tô bonita, e é visual isso. E de sentir. Mas pra mim é de dentro pra fora. Mas, eu passei muito tempo sem fazer a unha, sem me cuidar e tudo, e realmente serviu como âncora. Mas pra me construir. Não que era o principal. Então, o skincare faz a diferença. Passar um batom faz a diferença. Se maquiar de manhã faz a diferença. Então, e arrumar um cabelo e fazer uma massagem. Gente, isso é muito gostoso. É a gente se permitir receber isso também. Olhar no espelho e se sentir bem, né? Mas é âncora. E quando a gente percebe que tá tudo bem, é que a identidade da gente está sendo forjada. Então, eu não acho que é o principal. Mas é uma ajuda. Um caminho. É um caminho. Vamos para uma outra pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Carol de 18 anos, o que você diria para ela? Sempre sonhadora, né? Então eu diria para ela que acredite nos seus sonhos, não ache que você tá ficando doido, porque tudo vai acontecer lá na frente. Eu acho que essa seria a minha frase para ela. A de 18 e a menor também. A de 12. A de 12 também. A de 12 também. Nesses treinamentos de inteligência emocional, eu tive muitas memórias. E eu lembrei de frases que eu conversava com as minhas clientes. Inclusive, eu tenho 2 clientes que é daquela época, que são minhas amigas hoje. A gente tem contato, tem vínculo. E eram minhas clientes e, assim, eu verbalizava muita coisa. Então, de que eu queria, de conquistar de bens materiais, de quem eu queria me tornar. Porque a gente não é aquilo que a gente faz, né? Tem poder. A gente é aquilo que a gente é. É aquilo que a gente se constrói, é aquilo que a gente projeta para o mundo. Mas o que a gente faz não define a gente. Então, eu diria que continuo sonhando que vai acontecer. Você tá no rumo, fica calma. Fica calma. Tudo que você tá querendo aí vai dar certo. Carol dos 18. Carol, pra quem vive isso de perto, empreender no setor da saúde pode parecer só um negócio, mas você está lidando com escolhas que interferem na qualidade de vida de muita gente. Como é sustentar essa responsabilidade em sua vida real? Primeiro, eu acho que é importante me posicionar para poder modelar isso para minha equipe, para fazer com que eles entendam que a gente vende saúde, né? Eu sempre falo isso ali no balcão com os vendedores, que a gente vende saúde. Então a gente precisa comunicar saúde nas nossas atitudes, na nossa fala, né, nos nossos atos. Então
Para mim hoje é mais leve, mais tranquilo, porque eu acho que eu vivo de uma forma mais saudável, que busco muito conhecimento para isso e para poder contribuir com a vida das pessoas, porque a gente não entrega só uma caixa de remédio, a gente vende saúde ali para as pessoas. Na verdade, eu tenho até uma aversão, assim, só a parte medicamentosa. Eu acho sempre que a gente pode contribuir de uma forma que a pessoa previna, né? Para não ficar doente, Melhorar a qualidade de vida, melhorar a né? qualidade de vida. E não só no remédio, né? Isso é um fluxo, né? A gente melhora a nossa qualidade de vida, automaticamente a gente melhora a qualidade de vida dos nossos colaboradores, os colaboradores contribuem aí com a saúde dos nossos clientes, das pessoas que a gente atende ali todo dia. E até, porque não veio na gravação, mas você estava falando antes, de toda a estratégia que você tem na empresa, para que você observe, né, o padrão dos seus clientes, para que você consiga moldar a sua empresa fazendo neuromarketing de acordo com que tudo isso converse, né? Isso. E faça sentido para que você atenda melhor o seu cliente, né? Exato. Até porque eu acho que a vida ela tem que ter coerência, né? Primeiro naquilo que a gente pensa e faz e tudo que está ao nosso redor, tudo é uma conexão. Então, eu acho que coerência é uma palavra que eu tenho usado bastante, viu, nos últimos anos. Vamos dizer aí, dos últimos 3 anos, eu acho que coerência foi a palavra principal da minha vida. Porque se eu quero saúde, eu preciso buscar. Se eu quero envelhecer bem, eu preciso buscar. E o que eu tô fazendo para poder chegar lá? Não adianta nada eu só querer viver muito e não fazer absolutamente nada para viver muito. Eu preciso falar que eu vou viver muito, mas traçar todas as estratégias para poder viver muito e viver com qualidade, viver bem, né? E eu desejo muito isso para os nossos clientes, para os colaboradores. É um movimento bem interessante aí, viu? O que você pode dizer, como que você traçou essa melhoria na qualidade, assim? O que você foi fazendo ao longo dos anos, da Carol de 18 para cá, que você consegue, inclusive, compartilhar, né? O que você fez, como você melhorou para ter essa qualidade de uma Carol? Vamos lá. Já a Carol tão firme, que eu vejo, empreendedora. Muito mudada hoje. Muito mudada. A Carol de 18 anos jogava bola, né? Foram 10 anos da minha vida no esporte. Do lugar, eu acho que onde eu não deveria ter saído, assim. Deveria ter continuado uma academia, alguma coisa do tipo. E eu passei muito sedentária alguns anos. E eu verbalizava muito que eu queria viver muito. Mas eu não tinha coerência no que eu estava falando. Porque eu bebia, me alimentava mal, dormia mal. E eu já era uma pessoa disciplinada, porém eu errava também. Então, eu busquei essa coerência entre cuidar da minha saúde primeiro mental, depois vim mudando aos poucos os meus hábitos. Porque, gente, hábito é difícil, não é fácil, assim. Todo mundo acha, não, vou mudar o hábito, vou adequar a minha rotina. Gente, não é desse jeito que funciona. Mas a gente precisa ter âncoras, né? Que a gente vai se agarrando e vai mudando um pouquinho todos os dias. Então, assim, nesses últimos 3 anos, e quando eu comecei não foi fácil, essa mudança... Eu busquei treinamentos, primeiro para tratar da minha saúde mental, que não estava bem, né? O processo de depressão afunda qualquer pessoa, gente, não é fácil, a gente não vê muita luz para sair, mas é só a gente que tem capacidade de sair. Então, busquei um pouco de entendimento do que estava acontecendo, me colocar vulnerável, ou seja, mais uma vez transformar a dor aí em combustível, né? Para poder... traçar uma vida diferente, né? Desejar uma vida diferente. E aí fui mudando um pouco da minha alimentação, me agarrei ao esporte, eu voltei a correr, porque eu corri na época da corrida, né, gente? E muito. E foi uma memória mesmo que eu busquei. Eu falei, cara, eu sempre fui do esporte, por que tá difícil? Chorei muitas vezes na corrida, tava pesada, 10 quilos a mais. Não perdi esse peso em 2 anos, porque eu queria carregar o mundo nas minhas costas, né? E a gordura, eu acho que ela tem um pouco... a ver com isso daí, da questão emocional também. Então, voltei para atividade física, comecei a fazer imersão no gelo. Estou aí firme, tomo banho gelado, dia que não tem imersão no gelo, adoro. Acho que ativa as células aí, é super legal para a mente. Pratico hoje jejum. Eu perdi o restante dos meus quilos aí, foram todos praticando jejum.
suplemento pra caramba. Uso a suplementação aí como aliado. E tem uma coisa que é bastante interessante, que é assim, eu não assisto televisão. E eu sou muito direcionada para aquilo que eu quero no meu celular também. Então eu leio bastante, eu tô sempre lendo no celular, tô sempre buscando alguma coisa nova para poder alimentar a minha mente de coisas saudáveis, porque primeiro é aqui. E aí muda a relação com a comida, muda a sua relação com o esporte. E quando você se torna uma pessoa disciplinada, você descobre que não é uma prisão, né? Que é a verdadeira liberdade. Então, acho que essa foi a mudança mais gritante, assim, na minha vida nesses últimos 3 anos, eu poderia dizer. Não é fácil, mas pode acontecer, gente. É muita decisão diária, viu, Grazi? Muita decisão. Muita decisão. Ser mulher, empreender, liderar e ainda sustentar outra performance em tantas frentes ainda é desafiador. Em algum momento, você sentiu que precisou provar mais, se justificar mais ou ser mais forte do que homens ao seu redor para ser levado a sério? Bom, acho que eu treinei isso para responder isso algum dia da minha vida. Foram 10 anos jogando futebol e lá eu aprendi que o respeito ele não se impõe com palavras, né? Ele se impõe com postura. Então, eu hoje busco ter coerência na minha feminilidade. Ser mais feminina, ter um bom comportamento e posicionamento, mas dentro daquilo que eu sou. Não acho que eu preciso ser mais nem do que os homens e nem que ninguém, nem de ninguém. Não sou mais que ninguém. Todo mundo da mesma medida. É questão de posicionamento mesmo. Em algum momento você sentiu que precisou provar mais? Não, acho que não. É porque eu sempre fui essa mulher mais multifacetada, né? Eu sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas não para provar nada para ninguém, porque realmente as minhas metas são altas. Então, acho que não. É o seu jeito mesmo, é o seu propósito mesmo. É o meu jeito, acho que não. Nunca vi. Não nessa percepção, acho que não. Você é mãe do Gustavo e do Gui, esposa e empresária. A gente romantiza muito a ideia de dar conta de tudo. Mas e o que não dá conta? Você já teve que escolher entre uma coisa e outra? Já. Quando eu passei o processo do luto, eu tive que entender que eu precisava me governar primeiro. Então foi onde eu me coloquei vulnerável, onde eu entendi as dores, o que eu estava sentindo. Imagina uma pessoa dentro de um buraco e aí ter que escalandar aos poucos para poder ver luz, né? Então eu tive que decidir por isso, por estar bem, me autogovernar, melhorar as minhas emoções para poder conseguir governar o resto das situações que estavam ao meu redor. Então isso aí para mim foi uma decisão muito difícil, né? Que foi encarar o luto, a minha vulnerabilidade para poder sobressair. E mais uma vez usando dor como combustível. Acho que essa é a frase do dia. Usando a dor como combustível. Como você soube que era a escolha certa? Nunca soube, né? A vida é tentativa e erro. Então, sabe uma coisa que me veio aqui na cabeça? Como você falou assim, eu precisava primeiro me governar, né? Pra depois socorrer o restante, né? Eu acho que entra nesse sentido aqui, ó. Como você soube que era a escolha certa? Sabe como eu vou responder? É a Joana que eu tô vendo. Mas foi eu acho que é a Joana uma luta, né, pra chegar. Então, mas tá vendo que foi a escolha certa? Como você soube? Eu vou responder essa pergunta que eu fiz. Agradeço todos os dias. Eu vou responder essa pergunta que eu mesma fiz, porque é a Joana que eu tô vendo. Responder, né, você se governar e tudo, é a Joana que a gente tá vendo. Eu vou responder essa pergunta da Joana. É a Joana que eu tô vendo. Porque a vida da gente é uma construção mesmo, né? E é quando a gente decide, não, quem é a pessoa que eu realmente quero ser, quem é a pessoa que eu fui, que eu estou sendo e quem eu quero ser. Quem eu quero ser. Então, acho que a gente tem que estar muito coerente, né? Isso daí, quando a gente busca a essência da gente, a gente vai no profundo mesmo, sabe? E eu falo, tudo tá na infância, as coisas boas, as coisas ruins. E aí, quando você perguntou, mas o que a Carol diria... Não, quem era a Carol quando era pequena, né? A Carol criança. Sempre sonhadora. Eu acho que eu poderia dizer que eu sempre fui muito sonhadora e muito determinada também, desde pequena, viu? Desde pequena. Eu já quis ser jogadora de futebol, imagina. Olha. Meu sonho, tudo gente. a ver.
Nossa, com 12 anos lá e tudo, antes de começar a trabalhar, empreender e tudo. Meu sonho era ser jogadora de futebol. Na época, a Marta nem era famosa ainda. Olha aí. A Joana ia ser a Marta, a Carol. Ah, é a pergunta que eu queria te fazer. Você gosta de ser chamada de Joana ou de Carol? Carol Alfer. Carol. Ok, então vamos lá. Carol. Cuidar de tanto exige energia. Onde você se recarrega? Na corrida, no silêncio, na rotina? Olha, hoje eu me recarrego primeiro em Deus. Então, antes de eu levantar da cama e fazer qualquer coisa, eu faço meus estudos. Na minha família, nos meus filhos, no tempo, né, de qualidade com eles, eu priorizo isso. E tive várias âncoras ao longo desses anos aí. E hoje é o gelo, então eu busco me recarregar no gelo, que é onde eu esvazio minha mente. Na corrida, estudo pra caramba, eu descanso estudando, então sempre eu vou estar aí lendo 1 ou 2 livros, eu sempre tô lendo algum livro que se complementa ali. Nos estudos eu acho que meu valor teórico é muito alto, então é um lugar onde eu me recarrego, eu adoro estudar. Olha. E me traz autoestima, sabia? Me traz conhecimento, botar conhecimento pra dentro. Eu acho isso bastante interessante. Então, ponto principal, Deus, minha família, meus filhos, e depois vem as outras âncoras aí pra me ajudar a me recarregar. Gostei. O que a autoestima significa pra você? Mudou ao longo da vida? Mudou, e eu cheguei a pensar que... O que a autoestima significa pra você, primeiro? Estar bem, ter coerência no que eu penso e no que eu vivo. Isso me traz autoestima. Até que você comentou, né, da saúde também, física, mental. É aquilo que eu falei no início, né? Eu cheguei a pensar que era só estética, né? Mas não é estética. A estética, fazer a unha, arrumar o cabelo, fazer um skincare, fazer uma massagem, tudo isso é âncora para trabalhar a autoestima. Mas a autoestima, ela precisa ser de dentro para fora, né? Então, para mim é isso, é coerência naquilo que eu penso, naquilo que eu desejo, e executar da forma que eu tenho pensado. Então, me cuidar, fazer um skincare. Gente, ela fez um curso de oratória, certeza, porque ela fala assim tão bonitamente, né? Se uma mulher mais jovem que está assistindo isso agora, pensando em seguir um caminho como o seu, seja no empreendedorismo, seja em qualquer área que exige coragem, o que você diria para ela? Busque conhecimento, mergulhe no conhecimento. Entenda de vários assuntos, de vários negócios, mas principalmente de gestão, de autogestão e de gestão. Ela é chique, ela fala chique. Vamos lá. Pra você, o que é sucesso? Sucesso? Sucesso é tá bem, tá saudável, tá no caminho de Deus, ver a minha família bem, feliz, ver os meus filhos crescerem, ver alegria no rosto dos meus colaboradores também, ver as empresas crescendo, não ver só a gente crescendo, porque eu acredito muito que a gente não cresce sozinho, né? Então, quando a gente segue um caminho de crescimento, as pessoas que estão de acordo com a cultura do teu negócio, com a cultura da tua casa, elas vão junto. Então, para mim, isso é sucesso. Ver o sucesso de todos que estão à minha volta. Carol, então eu queria encerrar e te entregar aqui um mimo da Ladermine. Obrigada. Pensando que a nossa missão, né, de que todos merecem ter autoestima. Então, aqui vai um pequeno cuidado. Você já conhece bastante a Ladermine, mas vai conhecer um pouco mais com mais alguns produtos que a gente... Obrigada. Deixa eu levantar. Obrigada. Oi, Joy. Que parte gostosa. Melhor que o happy hour. Engordando. É exatamente isso. Obrigada. A gente nunca pode sair da presença do outro sem ter contribuído ou levado algo com a gente. Com certeza. E eu aprendi muito aqui hoje. E eu que aprendi muito mais. Olha. Então, se você gostou desse conteúdo, aproveita para seguir a gente. Aproveita para seguir a Carol, que a Carol tem muitos projetos de vida muito legais para inclusive enriquecer para as mulheres empreendedoras que querem, assim como ela, né, sair de um patamar e evoluir para um outro muito melhor.
Segue a gente na Ladermine também. Se você gostou desse conteúdo, ative o seu sininho, segue a gente nas nossas redes sociais e até o nosso próximo episódio.